Irmãos, o livro de Hebreus, a partir do capítulo 11, a Bíblia Sagrada nos traz a definição de fé, assim como vários exemplos de personagens bíblicos que, entregando suas vidas a Deus, abandonaram a vida anterior, deram passos decisivos de fé e, na obediência fiel ao nosso Senhor, atraíram para si todos os tipos de bênçãos e presentes celestiais. Assim nos diz a carta aos Hebreus, em seu capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois foi por meio da fé que os antigos obtiveram um bom testemunho. É por meio da fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que vemos hoje veio a existir, das coisas que até então não existiam. E um pouquinho mais à frente, neste mesmo capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia Sagrada segue nos contando que, pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, obedeceu ao Senhor com o propósito de ir a um lugar este que receberia por herança. Pela fé, Abraão caminhou em direção à terra prometida, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, pois esperavam chegar na cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o único arquiteto e edificador. Pela fé, Abraão, quando posto à prova a Deus, oferece o seu primogênito em sacrifício, logo ele, Isaque, a quem Deus havia dito ser o filho da promessa. E neste mesmo capítulo 11, prossegue o texto bíblico nos contando que, pela fé, Moisés, após ser homem feito, se recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios oferecidos pelo pecado. Moisés entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza muito maior ainda do que todos os tesouros do Egito. Afinal, os seus olhos e todos os sentidos contemplavam apenas o seu galardão. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, pouco se importando com a raiva do rei, e permaneceu sempre firme no seu propósito, como aquele que vê, aquele que é invisível. E o versículo mais impactante de todo este capítulo 11 de Hebreus, o versículo 13, nos diz: eles morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas a viram de longe e se alegraram com isto. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 ao 27. Fique conosco, irmãos. Irmãos, se pararmos para ler atentamente esse capítulo 11 de Hebreus, perceberemos uma quantidade infinita de personagens bíblicos que, ao serem chamados por Deus, renunciaram às suas velhas vidas, sua comodidade, saíram das suas zonas de conforto e, com seus olhos e sentidos voltados para a promessa, escreveram uma nova história, se permitiram levar uma nova vida, agarrados na promessa de Deus, e tendo como guia maior na sua nova caminhada, simplesmente, o único Deus que é capaz de nos libertar das amarras e nos trazer transformação espiritual. Os dois exemplos que trouxemos quando da abertura deste vídeo, vocês se lembram? Moisés e Abraão. Dois homens de Deus que renunciaram ao comodismo em suas vidas, preferindo dar ouvidos ao seu Senhor. Pessoas que renunciaram à sua velha natureza, não foram reféns de seus passados, e olhando com fé para aquele que era invisível, optaram por segui-lo, obedecê-lo, e com isto atraíram para si todos os tipos de bênçãos e cuidados celestiais. Abraão, por exemplo, alguns registros históricos nos contam que Abraão era filho de um pai muito rico. Terá, que era o pai de Abraão, era um comerciante residente na cidade de Ur dos Caldeus, uma terra localizada próxima aos rios Tigres e Eufrates, um dos pontos comerciais mais prósperos daquela antiguidade. E a Bíblia Sagrada nos conta também que Abraão deixou tudo isso para trás e, crendo na promessa e no sobrenatural de Deus, não pensou duas vezes e, mesmo não sabendo de início para onde ia, disse sim ao chamado do Senhor e passou a andar por fé, ciente de que Deus sempre estaria com ele. Agora vamos falar um pouco a respeito de Moisés. Acho que todos nós aqui bem sabemos que Moisés levava uma vida de rei em um palácio.
Moisés, talvez, se não tivesse dado ouvidos a Deus, poderia tranquilamente ter sido mais um dos tantos faraós a governar o Egito. Cá entre nós, irmãos, sejamos honestos, quem de nós aqui hoje, em sã consciência, renunciaria a uma vida de luxo e facilidades para viver peregrinando por um deserto e dormindo em precárias tendas? Vou reformular a pergunta. Quem de nós hoje aqui renunciaria a uma fortuna, se revoltaria contra o maior sistema mundial à época, o Egito, e ciente de que seria perseguido pelo maior exército daquele tempo, levaria adiante a sua missão, o seu propósito, apenas com base em uma única palavra recebida da parte de Deus? Sabe, irmãos, quando nós lemos as histórias destes grandes homens de Deus, nós nos apercebemos que, certamente, esses homens, muito mais do que viverem por fé, eles nutriam em seu coração uma convicção, uma certeza absoluta de que Deus era por ele, nada fugiria ao seu controle e que as promessas dadas a eles era só questão de tempo e se cumpririam sobre as suas próprias vidas. Apesar de todas as renúncias destes homens, vocês não se apercebem eles murmurando ou reclamando a todo instante. Esses homens renunciaram a tudo porque, em uma última análise, eles enxergaram aquilo que talvez nós ainda não tenhamos enxergado. Vocês se lembram da passagem bíblica que abrimos este vídeo de hoje? Ela nos dizia: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. É por meio da fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que vemos hoje veio a existir, das coisas que até então não existiam. E por fim, um último comentário. Na Bíblia Sagrada, irmãos, as pessoas que fizeram as maiores renúncias em suas vidas, observe, foram as pessoas que mais receberam da parte de Deus. Quanto mais você entregar a Deus a sua própria vida, atente, mais Deus trabalhará o teu espírito e te fará parecido com o nosso Senhor. Por isso, eu te pergunto, o que te impede de viver o sobrenatural de Deus hoje em sua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Se você gostou do vídeo de hoje, então eu tenho um convite muito especial a te fazer. Neste domingo agora, às 10h19, o pastor Paulo Ben nos trará uma palavra abençoada a respeito desta mesma passagem bíblica que tratamos hoje aqui neste canal. Aproveite a oportunidade e curta a nossa página, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe algum comentário seu aqui embaixo. Não se esqueça, é neste domingo agora, às 10h19, aqui no Facebook da Salvos. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta, irmãos. Deus os abençoe poderosamente.